Então, voltando, eu vou explicar aqui para vocês de novo, porque eu não sei qual foi o delay de vocês de um vídeo pro outro. A pessoa não é saudável, ela quando ingere açúcares, esse órgão aqui, o pâncreas, produz um hormônio chamado insulina, que sinaliza para qualquer célula do corpo que ela tem que pegar a glicose lá que a pessoa comeu e está no sangue e capturar para dentro da célula. Agora, se a pessoa tem diabetes, ou seja, ela não produz insulina pelo pâncreas, essa insulina nunca vai sinalizar para as células, então essa glicose vai ficar acumulada no sangue da pessoa para sempre ali, causando muitos problemas. Tem gente que fica cego, tem gente que tem que amputar membros, tem gente que tem problemas de cicatrização de feridas. Isso tudo são problemas decorrentes do excesso de açúcar no sangue. Isso é a diabetes do tipo 1. Então, o que acontece é que essa pessoa tem que tomar essa injeçãozinha de insulina aqui, horrível, todo santo dia. Todo dia ela tem que tomar insulina. E o que acontece? A insulina que as pessoas tomavam, exemplo dessa Novolog aqui, ela era retirada do pâncreas de porcos. Então eles pegavam porcos e retiravam o pâncreas deles e isolavam a insulina dali, que é uma proteína, né? Então eles têm técnicas de isolamento lá. Para vocês terem uma noção, eles usavam 27 toneladas de pâncreas para fazer 4,5 kg de insulina. Tá? Isso tudo de pâncreas vinha de 250 mil porcos. Então, assim, era um gasto enorme com criação desses animais, com extração do órgão, extração da insulina. Era uma coisa assim, terrível. Muito cara. E o que acontecia é que, por ser uma proteína de origem de outro animal, tinha gente que tinha alergia à insulina do porco, porque não é humana, né? Então isso causava alergia nas pessoas e acabava tendo rejeição. Então a pessoa acabava até morrendo, porque se ela rejeitava a única fonte de insulina que a gente podia dar, ela acabava morrendo com a diabetes. Com o advento da técnica do DNA recombinante, o que fizeram? Pegaram o gene da insulina humana, foram lá descobrir qual é a sequência lá de nucleotídeos do gene que codifica a insulina humana, inseriram num plasmídio de uma bactéria e pronto, botaram esse plasmídio agora com o gene da insulina dentro da bactéria e a bactéria em cultura de laboratório produz toneladas de insulina. Isso de forma muito mais barata e limpa. Você pega da bactéria e aí eles extraem a insulina da bactéria e como a insulina é humana, então ninguém tem rejeição. Agora toda a insulina que as pessoas tomam, ela já é a partir da técnica do DNA recombinante. Então ninguém mais tem rejeição à insulina. É bem melhor porque a insulina é humana, né? E é muito mais barato, porque bactéria em laboratório, essa bactéria especificamente, que eu estou falando para vocês, ela cresce a cada 20 minutos. Então, em um dia ela cresce muito, produz muita insulina. Então a produção é muito mais barata do que você matar vários porcos para fazer toneladas de insulina, tá? Então é uma aplicação da biotecnologia. Voltando agora, vamos voltar lá rapidinho, ó, lá na introdução, para a gente ver a definição, para ver se vocês entendem. A biotecnologia, então, pode ser definida como o uso de tecnologias que utilizam organismos vivos ou os produtos deles para criar ou modificar os produtos para fins específicos. No caso da insulina, eles usaram organismos vivos, né, no caso de bactérias, para produzir ou modificar um produto. No caso, para a gente produzir, né, criar uma insulina a partir de bactérias. Então, isso foi incrível. E aí você pode se perguntar, tá, mas lá dentro do plasmídio lá, que é um DNA circular, tá? Lembre que é diferente do cromossomo. E por isso que nós humanos não temos plasmídio, porque a gente tem vários cromossomos. As bactérias só têm um cromossomo, então o DNA extra deles é um plasmídio redondo. Então, como que vai saber? Vamos voltar aqui, ó. Como que eu sei exatamente o local que eu vou inserir o gene lá no plasmídio, né? Não é fácil desse jeito. Então, como que a gente consegue descobrir o local exato? Esse local que eu estou dizendo para vocês é a sequência de nucleotídeos, né, específica para poder quebrar e retirar o pedaço. Vamos pensar que esse plasmídio aqui era todo verde. E aí eu tive que quebrar aqui e quebrar aqui, retirar a parte verde e inserir essa parte azul.
Então, como que é, pensando nas moléculas, que eu consigo direcionar, endereçar exatamente o fragmento para o lugar certo? Isso veio com a utilização de outra tecnologia incrível que é muito utilizada até hoje, demais assim, para tudo, e que foi assim uma descoberta fascinante, que são as enzimas de restrição. Então vamos lembrar que enzimas são proteínas catalisadoras de reação. Então, se uma reação tem que acontecer e não tem energia para acontecer, a enzima vai lá e fornece energia para acontecer. Ou ela diminui a energia de ativação e aquela reação acontece. Nesse caso aqui, são enzimas que quebram moléculas, quebram o DNA, tá? E moléculas que quebram o DNA a gente chama de nucleases. Então tem gente que chama essas enzimas de restrição de nucleases, porque ase é o sufixo de enzima, e a enzima que quebra os ácidos nucleicos são os nucleases. Então, nesse caso, as enzimas de restrição, elas são produzidas por bactérias, normalmente, naturalmente, algumas bactérias produzem elas. Por quê? Para se defender de vírus invasores. Tem vírus que invade a bactéria e tenta matá-las. Então, se ela tiver uma enzima que quebra o DNA dos vírus, ele não consegue matar elas. Então, isso é uma forma de se proteger, tipo uma imunidade delas, que são as enzimas de restrição. Então, elas quebram o DNA em fragmentos bem menores e fragmentos não infecciosos. Esse nome não infeccioso pode ser meio estranho, mas por que um fragmento de DNA seria infeccioso? Porque os vírus, eles têm um DNA infeccioso, ou seja, se você se contamina com o DNA de um vírus, é bem provável que ele vá produzir as proteínas virais e causar uma infecção no seu corpo. Então, os fragmentos que as enzimas de restrição cortam não são infecciosos, é um pedaço de DNA inofensivo, tá? Mas elas quebram o DNA, isso que é importante. E melhor ainda é que elas quebram o DNA em sítios específicos, em locais muito específicos, tá? Que a gente chama de sítio de restrição. Elas são chamadas de enzimas de restrição porque elas são restritas a um local específico do DNA. Não quer dizer que uma enzima vai sair quebrando o DNA em várias partes, não. Ela é restrita a uma parte só, tá? Do genoma, e ali ela corta. E como o genoma é enorme e cada enzima é específica para uma região, então existem mais de 3.000 enzimas de restrição conhecidas, tá? Que a gente usa principalmente para fazer ciência, para fazer pesquisas e também para a indústria. Então, nessa figura aqui, ó, tá aqui esse pedaço de DNA dupla fita. Na primeira fita tem as bases G, A, T, T, C, e complementar essas bases eu tenho C, T, T, A, A, G. Nesse fragmento aqui, essa enzima de restrição em verde aqui, que é quem está abraçando o DNA, eu não vou dar o nome dela aqui não, cada uma tem um nome. Ela, nesse caso, ela é específica para cortar entre o G e o A. Vejam aqui, ó, entre o G e o A, ela vai lá e corta. Tem que ser na fita de cima e na fita de baixo também, já que o DNA tem dupla fita. Então ela corta o DNA e a gente consegue separar esse lado desse lado, como está mostrando aqui, ó. Esse lado para cá, esse lado para lá. E aí o que a gente faz? Pode fazer. Retira um lado do DNA e a gente consegue cortar com a mesma enzima um outro fragmento de DNA, que é o fragmento rosa, e depois eu junto os retalhos desses dois DNAs, ó, tá vendo? Um pedaço de DNA e um pedaço do outro. Eu junto os fragmentos, os retalhos, que são exatamente específicos para onde a enzima cortou, veja só. E aí eu consigo unir esses dois fragmentos e formar um novo DNA. Esse é um DNA agora mutante, né? É um DNA que possui uma sequência de nucleotídeos diferente da sequência original, que era tudo azul. Agora eu tenho uma nova sequência aqui em rosa. E agora esse DNA, se esse DNA fosse um plasmídio, esse seria o caso de retirar o fragmento velho e inserir um novo gene, tá? Se a gente estivesse falando lá, deixa eu voltar na figurinha aqui. Se a gente estivesse falando desse plasmídio, então eu vou usar enzimas de restrição para quebrar em sítios específicos. Tá vendo aqui que ela deixa uma pontinha, uma extremidade pontiaguda,
que aí eu corto o DNA lá que contém o gene da insulina. Eu tenho que cortar com a mesma enzima, porque ela vai gerar a mesma pontinha, que vai ser específica para encaixar no plasmídio. Se eu por acaso corto de um lado com uma enzima e daqui com outra, ele não vai se encaixar, porque uma enzima, como eu disse para vocês, ela é específica para um fragmento, nesse caso é entre o G e o A. Se eu boto uma enzima que eu corto entre o A e o T, então eu vou ter um fragmento com tamanho diferente do outro. Então eu não consigo unir os dois, tá? Então eu preciso da enzima de restrição para fazer esse trabalho que seja a mesma enzima. Aqui mostrando, no caso esse exemplo aqui é da enzima EcoRI. Eco é de E. coli, é o nome da bactéria que produz essa enzima. Nesse caso, eles tiveram que inserir no gene-alvo também o sítio para EcoRI cortar. Porque se ela não cortar e deixar com a ponta igualzinha da ponta que está lá no plasmídio para ele ser inserido, não vai adiantar de nada. Eu não vou conseguir encaixar um novo gene dentro do plasmídio. Eu tenho que ter o mesmo encaixe dessa sequência aqui dentro do plasmídio. Ok? Se não entenderam, voltem um vídeo para assistir de novo. E se ficou difícil, por favor me procurem, não fiquem com essa dúvida. Isso é questão de vestibular, isso é muito atual, muito mesmo, muito atual. Então isso é uma coisa que está o tempo todo na mídia, isso o tempo todo, e em algum momento isso vai cair no vestibular, e por favor não fiquem com dúvidas. A próxima tecnologia que a gente vai ver é a tecnologia que produz os transgênicos. E o que são transgênicos? São organismos modificados geneticamente com alteração do código genético. Ou seja, quando são inseridos no organismo genes provenientes de outro. Então, vamos lá. Se eu uso as enzimas de restrição e insiro um novo gene naquele organismo, esse organismo agora é um transgênico. Ou seja, ele tem o seu genoma transformado, tá? Eu modifiquei o genoma daquele organismo. Eles são os transgênicos. Isso é muito aplicado para os alimentos, por exemplo, tá? Nos alimentos, quando a gente produz alimentos transgênicos, o que acontece? Acontece a busca de aprimoramento de produtos que possuem características novas em relação àquelas que fazem parte de sua natureza original, para gerar um produto capaz de obter aspectos mais rústicos e de extrema produtividade. Então, basicamente, quer dizer que a gente vai melhorar um produto que já existe. Como, por exemplo, se um tomate ele fica podre muito rápido, eu posso fazer um transgênico do tomate que possa demorar mais para ficar podre na prateleira. Ou seja, ele vai demorar para ficar mole. E aí eu consigo fazer com que ele dure mais na caixa, no estoque e na prateleira lá do meu sacolão. Então isso faz toda a diferença na economia, né? Por exemplo, as plantas. Então, as plantas transgênicas, elas normalmente são modificadas para serem adaptadas a climas diferentes, solo e entre outros. Por que climas? Porque dependendo da região do planeta e principalmente do hemisfério, o clima é totalmente diferente naquele país, naquele lugar, né? Eu falo clima porque é a característica climática daquela região, não o tempo. O tempo é como está naquele dia, naquele momento. O clima é o que é de sempre, tá? Por exemplo, tem países que o clima é sempre quente, tem países que o clima é sempre frio, tá? Mas acontece que em um dia específico o tempo mostra uma chuva, uma frente fria diferente. E aí no caso dos transgênicos para a planta, nesse exemplo aqui, o que a gente faz? A gente pega uma bactéria, que é o Bacillus thuringiensis, a gente insere um gene dentro dessa bactéria através da técnica do DNA recombinante, direitinho lá, como nós já vimos. E esse gene aqui, que é o gene BT, é um gene de resistência à praga. E aí quando a gente coloca isso na planta, ela antes que era atacada pelas pragas, ela passa a ser resistente à praga. Então a praga morre quando tenta comer um pedaço da planta. Por quê? A planta agora produz uma toxina da bactéria que é tóxica nossa, foi redundante, né? Mas é isso mesmo, ela produz uma toxina que é fatal, que é letal para a praga. Então a planta agora é resistente às pragas, tá? Isso é um exemplo de plantas transgênicas. Alguns exemplos no dia a dia, como o Flavio Sar,
que é o primeiro alimento transgênico liberado comercialmente. O que acontece? Como é o exemplo que eu dei para vocês do tomate. Os tomates, normalmente, o que acontece? Ele fica bem durinho, bonitinho, né? E conforme o tempo vai passando, as células da casca do tomate vão produzindo enzimas que vão degradando as fibras do tomate. E se as fibras elas conferiam rigidez a ele, conforme o passar do tempo, essas enzimas vão degradando as fibras e ele vai ficando mais mole, até ficar molengo. E ele pode ficar molengo a ponto de deixar os fungos e bactérias entrarem e apodrecerem ele por dentro. E isso acontece de forma muito rápida num tomate comum. Agora, isso não vamos pensar, né? Não é que nossa, isso é ruim para a natureza. Não. Para a natureza isso é bom, o tomate ele deteriorar rápido, porque quer dizer que se ele caiu do pé, nenhum animal se alimentou do tomate, ele tem que apodrecer rápido para a matéria orgânica dele voltar para o solo e enriquecer o solo para a planta produzir mais tomates. Agora, para a gente, no seres humanos exploradores, isso não é bom, porque quer dizer que ele vai apodrecer rápido na nossa gaveta lá de legumes, ou a gente vai chegar no sacolão, no hortifruti, ele já vai estar ruim. Então fizeram um transgênico do tomate, que foi o primeiro transgênico liberado, tá, gente? Então significa que algum órgão de vigilância aprovou. Eu tô falando isso porque tem muita gente que fala que transgênicos fazem mal, dão câncer, nada disso. E aí eles fizeram então esse tomate que durasse mais tempo nas prateleiras, tá? E hoje em dia muitos outros, como a soja, o milho, o algodão e canola, esses 4 que a gente come a rodo em qualquer coisa, que tudo que a gente come tem soja, tem milho, isso tudo já é transgênico. Há anos, muitos anos, esses vegetais já são transgênicos, tá? E ninguém morreu nem teve câncer porque comeu soja transgênica, tá? E até o momento o país com o maior número de liberações comerciais dessas culturas de transgênicos é os Estados Unidos, tá? O Brasil está um pouco atrás dessas potências, mas em comparação com muitos outros países, inclusive os países da América Latina, a gente está na frente de todo mundo, né? Porque nós somos o 5º lugar, tá? Depois do Japão, Coreia do Sul e Canadá, obviamente, que são potências da tecnologia muito, muito fortes, tá? A gente tem mais de 170 aprovações, então assim, mais de 170 vegetais transgênicos que a gente come e não morre. Outro exemplo é esse milho aqui lindo, a beça. Que eles fizeram? Eles pegaram um pigmento de outros legumes e colocaram o gene do pigmento no milho. Por exemplo, a beterraba tem um pigmento lá que é a antocianina e o beta-caroteno. Eles pegaram o gene desse pigmento e colocaram no milho. Aí o milho começa a crescer produzindo pigmento da beterraba, por exemplo, né? E é bom que ele é mais nutritivo, porque ele também tem o nutriente da beterraba. Aqui a soja, o golden rice também, o arroz dourado. É um arroz que possui um gene também de um pigmento que faz com que ele seja mais douradinho. E o que acontece? Ele é mais nutritivo. Esse arroz aqui transgênico, ele tem mais nutriente do que o branco, porque o gene inserido nele é o gene de um alimento muito nutritivo. Então ele acabou trazendo mais vitaminas no golden rice do que no branco. Então é um benefício. E gente, esse Tzinho aqui que eu não expliquei é o símbolo de transgênico. Segundo a lei, todo alimento transgênico precisa conter no seu rótulo este Tzinho aqui, tá? Tem que ter o Tzinho de transgênico, tá? Pela lei. Se não tiver o Tzinho é porque não é transgênico. E partindo para a terceira tecnologia que eu vou mostrar para vocês aqui de biotecnologia, deixa eu falar um pouquinho mais de transgênico, só para vocês ficarem tranquilos. Tem muitas teorias que falam que transgênicos causam câncer, que transgênicos são ruins. Ontem mesmo, por coincidência, eu estava escutando a minha irmã falar, tinha meu sobrinho comendo o biscoito da vaquinha da marca que começa com P, que eu não estou recebendo para ficar falando o nome de ninguém. Ela falou assim, não, tem que comer pouco, porque isso aí tem um Tzinho de transgênico. Nananã.
tem a soja transgênica e tal, ou milho, alguma coisa assim. E aí eu falei assim, não, gente. Aí eu fui esclarecer, dei todo esse discurso de que não tem problema. Nunca, ainda, gente, pelo amor de Deus, eu tô publicando esse vídeo em 2020. Sei lá o que vai acontecer. Mas ainda não foi comprovado cientificamente uma correlação da ingestão de alimentos transgênicos com doenças como câncer, tá? Então, eu acredito que vocês vão concordar comigo, que seja muito mais o medo do negócio novo, porque esse nome transgênico, mexeu no DNA, né? A gente tem que quando mexe no DNA, no caso uma mutação no DNA, que é o caso do câncer, é uma coisa sempre maléfica, né? Uma coisa negativa. Mas não, a gente consegue modificar o DNA para produzir coisas benéficas também, que é o caso dos transgênicos, tá? Então é mais um pouco o medo da população do novo, do que é novo, de experimentar e não sair, do que uma comprovação científica, porque cientificamente não tem comprovação disso. Então a clonagem é uma técnica para gerar clones, obviamente, como vocês estão vendo aí, vários homers. Então o que é um clone? O clone pode ser definido como uma população de moléculas ou células ou organismos que se originaram de uma única célula que são idênticas à célula original, tá? Então clones são todos idênticos, vieram do mesmo progenitor. Em humanos, os clones naturais são os gêmeos idênticos, né? Que se originam a partir de um mesmo óvulo fertilizado. Vamos falar um pouquinho da história da ovelha Dolly, a famosa ovelha Dolly. Eu acredito que alguns de vocês já conheçam essa história. Essa ovelha, o que aconteceu? Ela, lá na década de 90 ainda, quando começaram a testar a clonagem, eles testavam em bactérias, né? Coisa mais simples. E aí quando eles pensaram, não, a gente tem que agora tentar clonar, esse cientista aqui no caso, o Sir Ian Wilmot, ele quis testar se ele conseguiria clonar animais, tá? Organismos mesmo, que não fossem bactérias. E aí ele pegou a ovelha Dolly, que foi famosíssima. Isso lá em 96, né? Então ela foi o primeiro mamífero a ser clonado. O que aconteceu com ela? Eu já vou contar melhor. Eu tenho um esqueminha ali pra contar. Mas só pra mostrar então que eles clonaram a Dolly direitinho lá. Então, na verdade, a Dolly não foi clonada, melhor. Ela é o clone. A Dolly é o clone de uma outra ovelha. E o que aconteceu com ela? Depois de... Claro, né, gente? A conta depois vem, né? Então, fizeram a Dolly tudo direitinho, que é o clone de uma outra ovelha. E o que aconteceu com ela? Ela teve algumas complicações ao longo da vida. Morreu super cedo, com 7 anos. Morreu em 2003, como tá ali. Com uma doença pulmonar. Mas além da doença pulmonar, ela já tinha ao longo da vida inteira artrite, que é uma inflamação nas articulações, ou das mãos, ou dos joelhos, ou dos ombros. E então ela já era bem debilitada. Então, assim, foi um sucesso clonar, mas tiveram malefícios também. E aí, claro, de lá pra cá eles conseguiram fazer várias coisas para modificar isso aí. Como, por exemplo, aí nesse quadrinho rosa, que diz então que no final de 2015 a China tinha que ser a China, né? Anunciou a construção do maior centro de clonagem animal do mundo, localizado em Tianjin, no norte da China. Então, o que eles pegavam? Animais domésticos, cavalos de corrida e gado bovino, clonados no local através dessa técnica, tá? Então, investiram 31 milhões de dólares para instalar esse novo centro de pesquisa de clonagem, com a possibilidade de produzir até 10 mil embriões bovinos por ano. Então, assim, é muita coisa, gente. Imagina você, o dono de um gado, que rala muito, gasta muito antibiótico, muita ração, muito hormônio, para você crescer o seu gado, para ele ficar bem robusto, depois você vender a carne dele. Agora, pensa, se você não conseguisse fazer um monte de clone, que ia crescer todo mundo de uma vez, ia nascer uma ninhada enorme, todo mundo ia crescer junto, ia ser muito mais barato para criar esse povo
e depois vendê-los, né? Foi uma forma inusitada de suprir a necessidade alimentar do país. E, pelo visto, eles queriam isso para poder produzir carne para o próprio país, né? Mas isso é mais recente. Eu confesso para vocês que eu não tenho notícias se isso tem dado certo, mas eu acredito que sim, porque de 2003, quando a Dolly morreu, a 2015, muita coisa mudou. A gente descobriu tanta coisa que acabou ajudando a saber se por que a Dolly teve doença pulmonar, por que ela tinha artrite, como que a gente consegue melhorar isso. Então, assim, bem legal, né? Então, no caso da Dolly, o que aconteceu? Eles pegaram uma ovelha matriz, uma ovelha mãe, vamos dizer assim, tá? Tiraram uma célula mamária dela. Célula mamária é uma célula somática, ou seja, é uma célula que tem 46 cromossomos se fosse humano. Eu vou falar 46, gente, porque eu não sei quantos cromossomos uma ovelha tem. Então, se fosse humano, ia ser 46 cromossomos, ou seja, DNA completo, completíssimo. Não precisa de mais nada. E aí, o que ele fez? Pegou o núcleo dessa célula mamária dela, ou seja, só o DNA dela, pegou o núcleo. Beleza, os 46 cromossomos. Pegaram uma outra ovelha que estava em período fértil, que estava ovulando, pegaram o óvulo dela, o óvulo, lembrando que é uma célula germinativa, então ela só tem metade dos cromossomos, não é autossuficiente para produzir um organismo sozinha. Retiraram esse núcleo dela que eles não queriam, porque eles não queriam a informação genética dela. E pegaram então essa célula oca, esse óvulo oco, colocou o DNA daquela célula mamária que tinha 46 cromossomos e pronto, criou um óvulo com 46 cromossomos. Então esse óvulo estava plenamente em capacidade de se reproduzir, sem precisar ser fecundado por um espermatozoide. E então eles multiplicaram em laboratório essas células dela e deixaram então esse embrião se desenvolver dentro de um útero de uma mãe de aluguel. Então teve uma terceira ovelha que foi a mãe de aluguel da Dolly, tá? A mãe de aluguel, aqui o desenho tá branco, mas ela era preta, tá? O pelo dela era preto, justamente porque a Dolly era branca. E se a Dolly nascesse branca de uma mãe preta, significava que realmente era o clone daquela ovelha matriz branca, e não porque ela era filha da mãe de aluguel. Então isso pra gente provar, é melhor assim, né? Você nascer uma ovelha com pelagem branca de uma ovelha com pelagem preta, porque aí você sabe que ela não está carregando nada da mãe de aluguel. E foi o que aconteceu. Essa mãe de aluguel gerou a Dolly, e nasceu a bonitinha Dolly branquinha, igualzinha à ovelha matriz, que foi a ovelha que doou o seu DNA, que foi clonado, tá? Essa figura aqui é para mostrar uma figura que vocês devem ver muito até em livros, mostrando então que essa agulhinha aqui, ele está inserindo, isso aqui é o óvulo, e ele está inserindo lá dentro do DNA, do núcleo, o DNA. E o que acontece? Quando você insere um DNA de fora dentro de um óvulo que está aqui presinho, esse óvulo vai gerar um organismo com o DNA que você injetou, tá? Isso a gente faz no laboratório para poder gerar clones ou poder gerar fertilização in vitro, por exemplo. Porque se a mulher, principalmente a mulher, né, se ela é infértil, o que acontece? Eles tiram o óvulo dela aqui daqui, pegam o espermatozoide do pai, tiram o DNA dele e injetam dentro do óvulo. E aí agora esse óvulo tá igual da Dory lá, ele tá pronto para poder gerar um organismo, gerar um embrião, tá? Isso tudo porque eles não podem esperar a boa vontade do espermatozoide do pai encontrar o óvulo da mãe, já que um dos dois é infértil. Então eles têm que correr contra o tempo para isso, tá? Bem, eu esqueci de botar aqui, eu ia botar isso. Não sei se vocês já ouviram falar da série da Netflix Orphan Black, mas ela é uma série muito interessante, eu já terminei de ver toda. Ela fala sobre clones, sobre clonagem, tá? O que acontece? Ela mostra uma população de centenas de clones distribuídas pelo mundo, e elas nem se conheciam, né? A série começa com uma delas até se suicidando, e aí as outras uma outra assume a vida dela, e aí quando vê existem vários clones. Isso tudo fazia parte de um projeto científico enorme lá no país delas,
que acabou produzindo um monte de clones, só que elas são tudo inférteis, né? A consequência da clonagem foi elas serem inférteis, estéreis. Uma delas só consegue ter filho, então eles tentam de toda forma capturar essa única fértil para poder descobrir o que ela tem de diferente das outras, para poder fazer novos clones que sejam férteis, né? Muito interessante, muito. Orphan Black. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver. Cadê, gente? Ah, não tem. Ah, tem aqui, ó. Eu vou escrever igual a minha cara para vocês. Ó, gente, que decadente. Olha a destreza da pessoa. Orphan, vocês estão entendendo que é Orphan com PH. De black mesmo, black de preto. Meu Deus do céu, gente. Que vexame, mas eu tô fazendo isso. Pronto, Orphan Black é isto. Cadê? Em nome de Jesus. Então é isso. Quase lá. E foi. Como eu já falei, os problemas disso, né? Problemas que ela teve. Uma coisa que a gente descobriu bem depois da Dolly é que nas células eucariontes que possuem mitocôndria, que é aquela célula, que é aquela organela que realiza a respiração celular, também tem DNA. Então, a gente falava que só a bactéria tinha DNA no cromossomo e um plasmídio. E que a gente só tem DNA no núcleo, mas não. Parece, então, que na mitocôndria também tem um DNA redondinho aqui, ó, redondinho, igualzinho um plasmídio. Igualzinho. Que também não tem o mesmo genes lá do cromossomo. E isso tudo dá até base para uma teoria que diz que as mitocôndrias vieram das bactérias. Que um ancestral nosso englobou as bactérias e elas acabaram morando dentro deles e produzindo um ATP, que virou a mitocôndria, né? É a teoria da endossimbiose. Por quê? A mitocôndria parece com uma bactéria, tem membrana interna e externa, tem DNA mitocondrial, ou seja, tem um plasmídio que parece igualzinho de bactérias. Então, assim, ela é muito parecida com bactérias mesmo. Ela, diferente de qualquer outra organela, ela tem autorreplicação, ela se duplica sozinha. Ela parece que é uma bactéria de dentro, né? Isso é o que dá base, mas enfim. Sobre isso, eles descobriram então que existe o DNA mitocondrial. Então, se eu voltar lá no esquema, aqui ó, eu peguei só o núcleo da célula mamária, beleza, não tem mitocôndria. Porém, o óvulo da ovelha doadora foi sem o núcleo, ele estava oco. Porém, foi o citoplasma desse óvulo que tinha as organelas. E, inclusive, tinha lá a mitocôndria dessa mãe aqui. Então, nesse caso, a Dolly nasceu com o DNA da ovelha matriz, só que ela também estava tendo o DNA mitocondrial da ovelha doadora. Então, parece que ela acabou herdando as doenças da ovelha doadora, né? Então, parece que tem doenças que são transmitidas de forma hereditária através do DNA mitocondrial. E o DNA mitocondrial, inclusive, é utilizado para rastreamento, né? A gente vai mostrando aqui de novo, ó. Que no núcleo a gente tem nossos 46 cromossomos, mas na mitocôndria a gente também tem o nosso um cromossomo circular, né, que é tipo um plasmídio. Lá na fecundação, como eu disse para vocês, o espermatozoide ele dá só o DNA dele, mas quem dá a mitocôndria é o óvulo. Ou seja, sempre a mãe, na hora de gerar um filho, vai doar a mitocôndria, nunca o pai. E por que isso é importante? Porque se sempre é a mãe que doa o DNA mitocondrial, a mitocôndria, a gente consegue fazer um rastreamento genético, lendo somente o DNA mitocondrial. Então eu pego uma pessoa, um homem ou uma mulher, e consigo descobrir através do DNA mitocondrial dele quem foi a mãe, e a mãe dela, a mãe dela, a mãe dela. Porque somente as mulheres
numa árvore genealógica, vão doar o DNA mitocondrial. O homem vai ter o DNA do pai no núcleo, mas na mitocôndria vem o DNA da mãe. Então isso é incrível, né? A gente consegue fazer um rastreamento genético com o uso do DNA mitocondrial. Isso caiu na UERJ em 2016, no 2017, perdão, no exame discursivo. Vamos ver como que eles fizeram. Então, em 400 anos, 5 milhões de escravos desembarcaram no Brasil. 1,5 milhão só em Salvador. Agora, brasileiros cruzaram o Atlântico e fizeram o caminho inverso de seus antepassados. A partir de um teste de DNA, eles viajaram em busca das suas origens. Para rastrear a ancestralidade, existem diferentes tipos de testes de DNA. Dentre eles, o que analisa o cromossomo Y e o que analisa o DNA mitocondrial. Os dois testes podem ser aplicados a indivíduos do sexo masculino, enquanto apenas um deles é aplicável ao sexo feminino. Aponte duas justificativas para a realização dos exames citados apenas pelos indivíduos do sexo masculino. Sabe-se que, nesses dois testes, não é possível utilizar o gene responsável pelo daltonismo. Apresente duas razões que expliquem essa impossibilidade, uma para cada teste. Então vocês veem que ela dá uma injeção de linguiça aqui no texto. Depois fala o que fez, né? Que existem dois testes, beleza. E te dá uma dica. Dentre os dois testes, a gente pode usar os dois para homem e um só para mulher. E aí vamos analisar só isso aqui primeiro. Cromossomo Y é aquele que dá lá no par sexual a característica de que o embrião vai ter sexo masculino, né? Se fosse X seria feminino. XY é masculino. Então só homens têm o cromossomo Y. Então se a gente fizer um teste de DNA para buscar a ancestralidade com o cromossomo Y, a gente só vai conseguir fazer em homens, né? E que se a gente for fazer com DNA mitocondrial, a gente pode fazer em homens e em mulheres. Afinal, todo mundo tem mitocôndria. Agora, dentre esses dois, os dois a gente pode fazer em homens, porque homens têm cromossomo Y e homens têm DNA mitocondrial. Agora, nas mulheres, como ele disse que só um deles é aplicável ao sexo feminino, mulheres não têm cromossomo Y, só tem DNA mitocondrial. Então, qual é a justificativa para a gente só fazer os exames pelo sexo masculino, né? Ou seja, aponte duas justificativas para a realização dos exames citados apenas em indivíduos do sexo masculino. E você vai dizer isso, que somente homens, ou seja, indivíduos do sexo masculino, possuem cromossomo Y, feminino não tem, e homens também têm DNA mitocondrial, tá? Diferentemente de mulheres que não têm cromossomo Y, então você só poderia fazer um dos testes. E também falando que nesses testes não é possível utilizar o gene responsável pelo daltonismo. Isso é uma coisa de conteúdo que a Gabi vai dar para vocês, mas eu já adianto que acontece. O daltonismo é aquela doença que a pessoa olha para uma cor e vê outra, né? Então ela tem um espectro de cores nos olhos diferente de uma pessoa normal. E por que então que a gente não consegue fazer nesses testes achar fazer o teste pro gene do daltonismo? Primeiro que no DNA mitocondrial não está o gene do daltonismo, para começar. Então nem homem nem mulher você vai achar ali. E outro, que o gene do daltonismo ele é carregado no cromossomo X, está aqui, ó, sexo feminino, cromossomo XX e sexo masculino XY. O Y que está em homens, então por isso está aqui, ó, a gente disse que em homem podia fazer os dois, o Y e o DNA mitocondrial. Agora, o que acontece? No daltonismo, o daltonismo ele é mais expresso em mulheres que possuem esse gene recessivo nos dois cromossomos, ó. Tem que ter os dois cromossomos aqui nas mulheres, ó. No XX dela, nos dois tem que ser recessivo, ou seja, minúsculo aqui. Então quer dizer que em mulheres o gene responsável pelo daltonismo está presente no cromossomo X. E nesses dois testes aqui, seja do Y ou do DNA mitocondrial, a gente não analisa o cromossomo X. Então essa é a resposta. Primeiro, não está no DNA mitocondrial, e outro, ele não tá, o gene está no cromossomo X. E a gente não analisou o cromossomo X, tá?
Por exemplo, que um homem, para ser daltônico, ele tem que ter o gene recessivo lá no cromossomo X que veio da mãe dele, né? A mulher, no caso, tem que ter os dois, do pai e da mãe. Então, assim, o gene é carregado no cromossomo X. Então, por isso que a gente não consegue nesse teste fazer esse teste de daltonismo com cromossomo Y ou DNA mitocondrial, tá? Que ele é transmitido pelo cromossomo X, seja em homens ou seja em mulheres. Bem, chegamos ao fim dessa aula sobre biotecnologia. Espero que tenha ficado claro para vocês. Desculpem se eu fiquei enrolado aqui falando, que às vezes a gente se distrai aqui com o celular do lado, me desculpem. Mas se não entenderem, por favor, entre em contato comigo através do e-mail. E se você é meu aluno no pré-vestibular comunitário São José, você tem o meu contato de WhatsApp. Você também pode me procurar por lá. Então é isso, muito obrigado por tudo. Obrigado pela atenção de vocês por terem assistido até o final. E bons estudos e soco no sistema.